graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um culto e transmitindo aqui online para que você possa assistir na sua casa, você que ainda não está participando dos cultos presenciais ou por qualquer motivo não tenha podido ir. E já estamos nos reunindo presencialmente, mas muitos ainda não podem estar. Ainda temos algumas ações e cuidados. Nós estamos também nos reunindo, tomando todos os cuidados necessários, né? Como o uso de máscara, o distanciamento, o álcool gel, mas muitos ainda não estão podendo participar. Então, nós continuamos gravando os nossos cultos e desejamos que você possa assistir e possa tirar esse momento para refletir, a ouvir a palavra de Deus, para estar realmente atento àquilo que Deus quer falar para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Vamos orar pedindo a Deus que fale conosco nesse culto, nesse momento de reflexão na palavra dele. Pai, pedimos que a sua mão esteja sobre nós, que o Senhor esteja falando ao nosso coração, que o Senhor nos edifique com a tua palavra, que o Senhor traga realmente consolo também aos nossos corações. Nós te suplicamos a tua bênção e graça em nome de Jesus. Amém. Nós queremos falar hoje sobre um assunto muito importante que Jesus nos apresenta no texto de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, dentro daquele contexto do Sermão do Monte, quando Jesus então fala sobre as preocupações da vida. Mateus, capítulo 6, nós vamos ler os versículos de 25 até o versículo 34. Então vamos ler esse texto. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém. Nesse texto, nós queremos falar sobre ansiedade, né? Você que está atravessando essa pandemia, certamente você está muito grato a Deus por ainda estar vivo, né? Por não ter sido, de certa forma, ceifado, né? Ou você que pegou o Covid deve estar muito grato a Deus porque você venceu a Covid, né? Mas certamente trouxe muita preocupação, né? Tem muitos casos que a gente sabe de pessoas que testaram positivo e realmente no primeiro momento elas ficaram muito preocupadas, ficaram desesperadas algumas, pensando no que iria acontecer, né? E as nossas preocupações são essas: como que eu vou enfrentar essa doença? Como será da minha família se eu ficar doente? E se eu ficar internado, né? Será que eu vou conseguir criar os meus filhos, né? Cuidar da minha casa? E se eu ficar desempregado, né? Como está acontecendo com um grande número de brasileiros? Todas essas preocupações geram em nós um grande problema do homem moderno, que é a ansiedade.
E é sobre esse tema que eu quero falar. Eu quero desafiar você a trocar sua ansiedade pela fé em Cristo. Troque sua ansiedade pela fé em Cristo. A ansiedade, ela pode ser definida como sendo um dos maiores problemas do homem moderno. A ansiedade, ela é um sentimento íntimo de apreensão, de mal-estar, de preocupação, de angústia ou de medo. Ela pode surgir como reação a perigo real ou em resposta a um perigo imaginário. Ou seja, nós ficamos ansiosos quando nos preocupamos excessivamente com alguma coisa ou com um perigo que achamos que está se aproximando, mas na maioria das vezes esse perigo pode ser até imaginário, ou seja, coisa da nossa mente apenas e não um perigo real. Então a ansiedade vai mudar, né, toda a nossa situação, vai causar males, vai trazer inclusive algumas doenças físicas, como úlceras estomacais, falta de sono, né? Você fica tão preocupado, excessivamente preocupado, que não consegue dormir. Você pode ter inclusive perda de humor, né? Alterar o seu humor, ou não conseguir fazer nada naquele período que você está ansioso. Você não vai conseguir ler, você não vai conseguir estudar, você não vai conseguir realizar nada, porque você vai estar tão preocupado que essa preocupação se tornou então uma ansiedade. Você fica ansioso e aquilo te dá náuseas, te dá realmente uma série de problemas, né? Medo, mal-estar, angústia, etc. Então, o que Deus nos ensina sobre isso, né? Jesus Cristo, no seu famoso Sermão do Monte, na metade desse sermão, né, nos capítulos 5, 6 e 7, que estão aí seguidos do Sermão do Monte, no capítulo 6 ele fala sobre esse assunto, né? Ele apresenta para nós, vamos dizer assim, uma solução, né? Uma resposta à ansiedade humana. E o desafio é justamente esse, que você possa, então, diante desse texto, aprender a lidar com a sua ansiedade, controlá-la, ou mesmo, quem sabe, até resolver de uma vez por todas esse problema. Primeira coisa que nós aprendemos nesse desafio, né, de Jesus, Jesus fala de algumas razões lógicas para não andarmos ansiosos. A primeira delas, quem dá o essencial, dá o secundário. O primeiro ensino que Jesus já começa falando no versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Jesus está dizendo, quem deu o essencial, que é o corpo, não vai dar a roupa? E quem deu a vida, não vai dar o alimento também? Ou seja, por que eu estou preocupado? Por que eu estou tão preocupado com o que eu vou comer ou com o que eu vou beber? Se Deus é que me deu a vida, Deus vai suprir minhas necessidades. Se Deus me deu esse corpo, Ele vai vestir esse corpo. Então Jesus está apresentando aqui um princípio muito interessante. Quem dá o essencial, dá o secundário. Quem dá o mais importante, vai dar o complemento também. Então a gente não deveria se preocupar, né? É uma pergunta retórica e ele usa lógica, falando do maior para o menor. Então Deus certamente não vai deixar faltar nada para este corpo. Deus certamente não vai deixar faltar nada para a nossa vida. Vai nos dar condições de vivê-la. Então, se Deus cuida do maior, por que não confiar nele para o menor? Esse é o primeiro ensinamento que Jesus nos chama a atenção. O segundo ensinamento é quem cuida dos animais também vai cuidar de nós. Então, primeiro Jesus apela para a questão da nossa própria vida, da nossa própria existência, e agora ele fala daquilo que também faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, que são os animais. E o que ele diz? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celeste as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Olha,
De fato, Jesus está chamando aqui a atenção para esses passarinhos que a gente vê aí, né, no nosso dia a dia, nas nossas cidades, nos nossos campos. Então, ele está dizendo que ao olharmos para esses pássaros, ao observarmos essas aves, nós podemos ver o cuidado de Deus na vida desses animais. Olha o que Jesus nos chama a atenção. O termo que ele fala, observem as aves do céu, é a palavra grega que significa literalmente fixar seus olhos para enxergar bem. Jesus está nos chamando a atenção. Talvez você tenha todos os dias ver pardais, ver outros passarinhos aí perto da sua casa, mas você não está percebendo o significado deles ali na sua vida. Então, literalmente, Jesus está pedindo que você observe, que você medite sobre esses animais. Quem cuida deles? Quem que põe alimento neles? Não tem nenhuma cidade que tem um departamento da prefeitura lá para alimentar os passarinhos que vivem na cidade. Você não anda nos bosques aí, nas avenidas que tem bastante árvores, e vê comedouros sendo colocados lá pela prefeitura. Quem que sustenta esses passarinhos, né? Então, o que Jesus está dizendo é o Criador que sustenta eles. É o Criador que está cuidando deles. Então, um passarinho está sendo para nós um professor, um mestre, nos dando algumas lições preciosas, como Lutero disse, né? O pardal se torna um frágil pregador. E Spurgeon dizia, maravilhosos lírios, né? Quando Jesus, no complemento desse versículo, fala das flores. Como vocês provam o nosso nervosismo, né? Spurgeon diz, com essa ansiedade que a gente cria. Então, se Deus cuida dos passarinhos, Ele vai cuidar de você, que é muito mais valioso do que um pássaro. Todos eles são cuidados pelo Senhor. A terceira lição que nós podemos aprender sobre a ansiedade, que a ansiedade não ajuda em nada. Jesus faz essa pergunta no versículo 27. Quem de vocês pode, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Olha, quem somos nós para acrescentar alguma coisa à nossa existência? É a pergunta que Jesus faz. É o terceiro argumento aqui nesse texto, né? Quando Jesus fala isso, ele está apontando para a nossa impotência diante da realidade que nós não podemos mudar, demonstrando que a nossa ansiedade é incompatível com o nosso bom senso. Por que eu estou me preocupando tanto com uma coisa que não está no meu controle? Por que eu estou preocupando-me tanto com algo que eu não tenho controle nenhum? Qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, né? Uma medida ali que era usada no Antigo Testamento? Qual de vocês pode acrescentar um côvado à sua vida? Qual de vocês pode acrescentar um dia ou uma hora à sua existência? Não podemos, é por isso que a gente usa muito o termo, se Deus quiser, vamos nos encontrar amanhã ou vamos nos encontrar no próximo domingo, porque Deus é que sabe, nós não sabemos, nós não podemos afirmar com certeza absoluta que na próxima semana nós estaremos vivos, porque nós não somos donos disso. Não temos o controle sobre isso. Então a pergunta de Jesus pode parecer até provocativa, né? Mas é a realidade. Quem de vocês pode fazer isso? Jesus pergunta. Então os discípulos até gostariam de ter esse controle, né? A gente gostaria muito de controlar tudo na nossa vida, mas nós não temos. E há um limite, então, para que a gente possa entender que nem tudo, né, que está à nossa volta está debaixo do nosso controle. Então, a ansiedade não ajuda em nada, é o que Jesus está dizendo aqui. A ansiedade não vai ajudar em nada, porque é mais fácil, né? Será que é mais fácil resolver um conflito ou um problema quando estamos sob forte ansiedade? Será que a ansiedade até nos ajuda
a resolvermos algum assunto que está nos tirando a paz? O fato de ficarmos preocupados excessivamente com alguma coisa ajuda a resolver o problema? Não, pelo contrário. A ansiedade até nos faz sofrer mais, porque ela rouba-nos a saúde, ela afeta o nosso julgamento crítico, ela nos dificulta tomar uma decisão sensata às vezes, ela tira até o nosso poder de decisão, nos leva a agir até com impulsividade e progressivamente nos leva a ter mais dificuldade em lidar com as questões práticas da vida, porque qualquer assunto que a gente tem que resolver, nós criamos uma ansiedade tão grande e perdemos ali o controle sobre essa situação. Então Jesus está dizendo, a ansiedade não ajuda em nada. Quem de vocês pode ter esse controle sobre o amanhã? Ninguém tem. A quarta questão que Jesus coloca aqui está no versículo 32. A ansiedade é própria de quem não tem um Deus como o nosso. Ele diz, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Jesus está usando aqui um argumento muito interessante, que é o quarto argumento aqui nessa sequência desse texto, para demonstrar a inutilidade novamente da ansiedade. Ele está dizendo, por que vocês estão tão preocupados? Isso não é coisa de quem realmente crê no cuidado do nosso Pai eterno. Os pagãos é que procuram essas coisas, os pagãos é que correm atrás dessas coisas. O termo que Jesus está usando se refere àqueles povos que tinham, deuses para tudo, Existiam deuses em todas as áreas. Então, se o cara plantava milho, tinha um deus específico para o milho, para ele pedir aquele deus que desse uma colheita boa. Se ele plantava café, ele tinha lá um deus específico para aquele produto. Se ele plantava trigo, era outro deus. Se a esposa dele não estava conseguindo engravidar, tinha o deus da fertilidade, que é a deusa Diana. Se precisasse chover, tinha lá o deus da chuva. E tinha um Deus para o sol, para a escuridão, para a claridade. Tinha Deus para tudo e todas as coisas. Tinha o Deus da caça. E aí os pagãos então tinham que se cercar de todos esses deuses para poder tentar viver a sua vida da melhor maneira possível. Então havia de fato uma grande ansiedade, uma grande procura. E Jesus então diz que essa não deve ser a nossa preocupação. Ele diz que vocês não podem fazer dessa forma. A ansiedade, ela é essencialmente uma falta de confiança em Deus. É isso que Jesus está dizendo. O Pai Celeste sabe que vocês precisam dessas coisas, então vocês não deveriam ficar ansiosos, porque Deus conhece as suas necessidades. O termo que aparece no Velho Testamento para esse Deus, aí, de vários nomes que nós temos lá no Velho Testamento, um deles, que é muito forte aqui, é Jeová Jirei, que é o Deus da provisão. Jeová Jirei não é o Deus dos egípcios, não é o Deus dos filisteus, dos cananitas, mas é o Deus de Israel. Jeremias 29:11 diz assim, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, preocupação, ela sempre é causada, ela nunca é causada por circunstâncias externas. A preocupação começa dentro de nós. E as mesmas circunstâncias que para um pode trazer morte, para outros pode ser encarada como uma oportunidade de vida. Então, a preocupação e a serenidade não vem das circunstâncias, mas sim do coração. Tanto a preocupação quanto o oposto, que é a serenidade e a confiança, começam aqui dentro, não vem de fora. E é isso que Jesus está dizendo. Vocês deveriam realmente não agir como os pagãos, como aqueles que não têm Deus. Vocês deveriam agir como aqueles que creem em Deus, que confiam em Deus. Porque o vosso Pai, então ele está usando, olha, o Pai de vocês, o Pai Celestial que vocês têm, sabe
Vocês precisam dessas coisas. Então, ele vai suprir suas necessidades. Então, não adianta ficar preocupado. O quinto ensinamento que Jesus traz nesse texto está no versículo 34. Toda preocupação é sobre o amanhã. Jesus diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, Jesus está dizendo: toda preocupação não é presente. Toda preocupação é sobre o amanhã. Viva o presente, porque o presente já tem sua quantidade de coisas ruins. Basta cada dia o seu próprio mal. Não procure colocar mais coisas ruins no seu dia, trazendo as coisas de amanhã para hoje, porque o dia de hoje já tem muitas coisas ruins, né? Tem muitas coisas boas também, muitas oportunidades, coisas fantásticas, mas também tem muitas coisas ruins. Então, não precisa de você trazer mais. É interessante que nessa frase Jesus está dizendo o seguinte: não se preocupem com o dia de amanhã. Amanhã trará, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. A palavra preocupação, ela literalmente significa isso, uma pré-ocupação, você antecipar uma preocupação, uma ocupação. Então, empregos, exames médicos, casamentos, saúde, empreendimentos, todas essas coisas que pertencem ao amanhã, você fica trazendo para hoje. Então, cada dia deve ser resolvido no seu próprio tempo, né? Certo professor, indagado por seus alunos sobre como deveriam reagir diante de situações calamitosas, ele respondeu serenamente para eles: não atravesse a ponte antes de chegar ao rio. Ou seja, queremos atravessar pontes imaginárias e por isso sofremos por antecipação. Estatisticamente, dizem que 80% dos problemas que nos afligem hoje nunca se tornarão reais problemas. Ou seja, dos 100% das suas preocupações, só 20% que vão ser reais, 80% é imaginário. Então, viva o amanhã. Ó, não traga do amanhã para o hoje. Viva o hoje, viva um dia de cada vez. O passado passou, não te pertence mais, ficou só na lembrança. O futuro também não te pertence. Você não tem controle nenhum sobre ele, você só tem o presente. E aí a preocupação faz você viver o presente trazendo coisas do amanhã para hoje, acumulando mais ainda o seu presente. Aí você não vive nem o presente e nem consegue chegar no amanhã, né? Cria toda essa confusão. Então pense bem, toda preocupação é sobre o amanhã. Não quer dizer que você não deva se planejar, se programar, fazer coisas necessárias, pensando em situações adversas que possam acontecer, né? Isso faz parte da vida. Se planejar, ter uma reserva financeira, cuidar da saúde, né, a longo prazo, pensando a longo prazo, e planejar um casamento, planejar uma festa, planejar uma viagem, tudo isso é necessário. Não estou falando sobre isso, mas eu falo de você trazer uma preocupação excessiva que não vai mudar o seu presente nem mudar o seu amanhã. E a sexta e última lógica que Jesus apresenta nesse texto é que, deixa eu colocar aqui, a sexta e última lógica é: quem vive ansioso não tem como voltar sua atenção para as coisas de Deus. Jesus termina dizendo: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então Jesus está dizendo que quem vive ansioso não tem como voltar sua atenção para as coisas de Deus. Ou seja, você já reparou que quando você está ansioso, nem a palavra de Deus você consegue ler? E Jesus está dizendo: busque primeiro o reino de Deus e deixe essas coisas que vão acontecer normalmente, elas serão acrescentadas no seu devido tempo, né? Esse último argumento de Jesus vem demonstrar aqui que a ansiedade não vai mudar nada no presente, na sua vida. Como pensar nas coisas de Deus se a sua mente está carregada de preocupações e de ansiedade? Como você vai se sentar de manhã para ler a Bíblia
refletir na palavra de Deus, fazer uma oração, colocar o seu dia diante de Deus, pedir a bênção dele, orar e interceder por outras pessoas. Se você está excessivamente preocupado e a sua mente está cheia de ideias e de coisas e de planos e de perguntas, você não vai conseguir nem entender o texto que você está lendo, você não vai conseguir nem pensar. É preciso você limpar a sua mente, colocar tudo aquilo de lado, esvaziar tudo, concentrar ali naquela leitura, ler a palavra, refletir e orar. Então, se você estiver preocupado e ansioso, você não vai conseguir fazer nada. Você não vai conseguir também estudar, você não vai conseguir ler um livro, você não vai conseguir fazer um planejamento, você não vai conseguir tomar uma decisão. Então, Jesus está dizendo: olha, busque o reino de Deus, confie na providência de Deus e depois as outras coisas virão a seu tempo. Então, faça isso, né, para que você possa realmente confiar na direção de Deus e buscar o reino de Deus. Você tem preocupações? Todos nós temos, mas não vamos deixar que elas estraguem o nosso dia, não vamos deixar que elas virem ansiedade, né? E não vamos deixar de lado a palavra de Deus por causa dessas coisas. Então, coloque os seus olhos em Deus e não nos seus problemas. Coloque os seus olhos na palavra de Deus, busque o seu reino e não as situações imaginárias que a sua mente está criando e atormentando a sua vida, né? Pessoas ansiosas, elas se tornam inativas, elas são tensas e muitas vezes ficam imobilizadas quando tem que tomar decisão, porque o medo paralisa, a preocupação paralisa essas pessoas e não conseguem dormir direito e um tanto de outras coisas. Então, Jesus dá esses 6 conselhos para nós, para que a gente possa vencer a ansiedade, trocar a nossa ansiedade pela nossa confiança em Deus. E para concluir, eu queria encerrar dando para você 3 caminhos ou 3 sugestões bem práticas para você superar a ansiedade, tá? Então, para a gente estar refletindo aí sobre esse assunto de uma forma bem prática. Primeiro conselho, pare de olhar para você e olhe para fora. Pare de olhar para você e olhe para fora um pouco. Olhe para o seu próximo, olhe para as coisas que estão à sua volta. Quando Jesus fala dos pássaros, por exemplo, para a gente meditar, né, e pensar nos pássaros, a ideia ali é meditar mesmo, é refletir. Então, quando você olha um pássaro comendo uma fruta numa árvore, sendo alimentado ali, você está vendo o cuidado de Deus com aquele pássaro, né? Muitas vezes você colhe uma árvore frutífera, você no tempo da colheita você colhe todos os frutos, mas ficam aqueles frutos ali verdes ainda, né? E aí vem passa o tempo, aqueles frutos amadurecem. E eles então são chamados de frutos temporães, né? Fruto temporão. E os pássaros comem esses frutos. Olha como que Deus cuida deles, mesmo fora da época de colheita, esses pássaros são alimentados por esses frutos que dão fora do tempo. E na sua cidade tem muitos pássaros que você às vezes nem percebe no seu dia a dia, que você nem ouve cantando. Comece a prestar atenção neles, olhe para fora, comece a ver um pôr do sol ou nascer do sol, se você acorda muito cedo, uma lua cheia, um céu estrelado, pássaros cantando. Comece a observar a sua volta. Então, deixe de olhar para você mesmo, deixe de achar que você é o centro do mundo, né? E olhe para as outras coisas, olhe para as pessoas à sua volta, para aquelas pessoas que estão passando por necessidade, passando fome, passando por problemas, se envolva com essas pessoas e você vai ver o cuidado de Deus ali na vida de todas essas coisas. Você vai ter o prazer de ser usado por Deus para ajudar alguém, e aí isso vai mudar você, vai tirar toda a sua ansiedade também. Você vai ver que tem pessoas, às vezes, com problemas até maiores do que o seu, e isso vai ser um bom remédio para a sua ansiedade. Segundo, confie no caráter de Deus.
confie no caráter de Deus. Se você conhece a Deus, você consegue confiar em Deus. Se você não conhece a Deus, você não sabe, não vai conseguir confiar. Então, esse conselho é para que você que conhece a Deus, cada vez mais, com mais profundidade, cada vez que você realmente se aprofunda nessa relação íntima com Deus, mais você vai conseguir confiar nele. Se Deus te ajudou no passado, Ele vai te ajudar no presente. Se Deus prometeu e nunca deixou de cumprir uma promessa dele na sua vida, Ele vai cumprir as outras daqui para frente. É quando você conhece uma pessoa, você vai fazer negócio com alguém, você procura informar quem é essa pessoa, né? E aí, se ninguém conhece a pessoa, você não sabe se pode confiar ou não. Mas se você encontra alguém que diz assim para você: não, eu conheço o fulano há 40 anos, é uma pessoa honesta, de caráter, séria, responsável, pode confiar que a gente voa. Você fica mais tranquilo. Então, a mesma coisa com Deus. Você conhece a Deus há quantos anos? Você já se decepcionou com Deus? Já teve alguma vez que Deus falhou com você? Então, se você conhece a Deus, se você confia em Deus, você conhece o caráter de Deus, você sabe que Ele não falha, você sabe que Ele não vai falhar com você. Então, por que ficar ansioso? Por que ficar preocupado, né? Confie que Deus é poderoso para fazer muito mais do que você imagina, né? E terceiro conselho, transforme sua ansiedade em oração. Ou seja, toda vez que você ficar ansioso, faça uma oração. Todas as vezes que você perceber que você está ansioso, está preocupado, está perdendo, não está conseguindo dormir por causa de um problema que você tem que resolver, ou por causa de um assunto que está tirando a sua paz, eh, faça uma oração. Mesmo deitado, mesmo dirigindo, mesmo sentado, faça uma oração, um pensamento rápido, coloque aquilo diante de Deus. Então, como você pode fazer isso? Veja só, talvez você precise até decorar esse versículo, né? Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Então, o texto é muito claro, talvez você possa até decorar esse versículo, né? Eu sei ele decora há muito tempo. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas, vossas petições, né, através da oração. E o que vai acontecer? O que o texto diz? E a paz de Deus, que excede toda compreensão, todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente. Então, quando vier uma preocupação e ela se tornar excessiva, tirar o seu sono, tirar a sua paz, e você perceber então que ela já passou a ser uma ansiedade, que você está ansioso, comece a orar. E coloca diante de Deus aquilo que está preocupando a sua mente e o seu coração. Esse é um bom conselho também para todos nós, que certamente vai fazer muita diferença na nossa vida. Esses são os ensinamentos que a gente pode tirar aqui nesse texto de Jesus para você, que essa semana você possa praticar esses ensinos e dar passos nessa direção. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ouvir agora um cântico. Nossos irmãos Presbítero Júnior e Cacau, sua esposa, vão cantar para nós um cântico. Fala sobre essa confiança que a gente precisa ter para não andar preocupados, mas colocar tudo na mão de Deus. Vamos ouvir. Não tenha sobre ti só cuidado com qualquer que seja.
Muito bem. Agradecemos aí aos irmãos essa ajuda, né, para brilhantar aqui a gravação, o nosso culto. E a letra é muito bonita, né? Inspirada nesse texto, falando que Deus é que tem todo o trabalho, ele prometeu isso, né? E nosso trabalho é descansar nele, confiar nele, como Jesus pregou aí para nós no seu Sermão do Monte, Mateus capítulo 6. Vamos orar, vamos receber a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a viver nesses tempos difíceis que estamos passando, sem ansiedade, ó Pai. Apesar da pandemia, apesar da morte rondando sempre ao nosso lado, na nossa cidade, ó Pai, de tantas perdas, tanto sofrimento, o Senhor tem cuidado de nós. Apesar do desemprego, da fome, tem avançado, o Senhor tem sustentado os teus filhos. Ajuda-nos, ó Pai, a confiar no Senhor, a dependermos realmente do teu cuidado. Ajuda-nos, ó Pai, a não nos desesperarmos, não deixe a ansiedade tomar conta do nosso coração, mas que a gente possa aprender a colocar tudo diante do Senhor, do teu altar, e a confiar na tua providência, no teu cuidado. Sustenta-nos, ó Pai, dê-nos saúde, dê-nos paz, dê-nos uma fé inabalável nesses momentos tão difíceis. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. O Senhor esteja ao teu lado como teu grande amigo e companheiro de jornada. O Senhor esteja acima de ti, velando por ti e te abençoando. O Senhor esteja abaixo de ti, calçando os teus pés, firmando os teus passos. O Senhor esteja às tuas costas, guardando-te de todo mal e defendendo-te de pessoas desleais. O Senhor esteja à tua frente como luz que ilumina a tua caminhada. O Senhor esteja dentro de ti, dando-te força, coragem, fé e vontade de viver. O Senhor esteja ao teu redor, envolvendo-te completamente com seu amor, em Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e que Deus te dê o privilégio de viver realmente cada dia confiando no seu cuidado, né? Que o passado seja apenas boas lembranças na sua vida e que o futuro seja totalmente nas mãos de Deus e que você viva o presente com alegria, aproveitando cada momento como uma dádiva preciosa que Deus dá. Uma boa semana a todos. Fiquem na paz.